Povo de Deus, bom dia, paz seja com todos, amém? Pega a palavra de Deus, abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Os dons espirituais, eles são confundidos, porque os dons que nós temos na palavra têm sido dons diferentes daquilo que as pessoas têm considerado dons. Há uma grande diferença entre dom e manifestação espiritual. Existem, por exemplo, pessoas que acreditam ter o dom de sonhar, mas este dom não é classificado em dons, é uma manifestação, assim como a visão que Deus pode dar a uma pessoa. Não é que a pessoa não pode sonhar, mas isso não é um dom. Por exemplo, as pessoas sonham, elas falam, não, José sonhava, mas José só teve 2 sonhos. 2 sonhos bíblicos a vida inteira. 2 sonhos, a vida inteira. E depois Deus deu graça para ele entender os sonhos dos outros, não só os dele. Até porque o dele mesmo, ele só foi entender anos depois do sonho. Não é que José vivia sonhando. Então muita gente confunde isso. Isso significa que Deus não dá sonho, não entrega a visão para a pessoa? Claro que Deus dá o sonho, Deus dá a visão. Mas nós temos que entender quais são os dons espirituais e o que é que o Espírito Santo quer fazer com eles através de nós. Por isso nós vamos começar a aprender na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 1. Segui o amor, a caridade, e procurai com zelo, com cuidado, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque quem profetiza tem a manifestação de externar a palavra, de edificar. Existem muitos dons espirituais, nós buscamos todos eles, mas é Deus quem escolhe qual vai nos dar. Amém? Então eu vou reler o versículo 1 e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar para que Deus, dentro desta palavra, fale conosco. Senhor, fala conosco por essa palavra. Envia, Espírito Santo, a tua palavra, o entendimento, a clareza, para que nós entendamos ainda mais, e se entendermos o que o Senhor quer nos mostrar, então receberemos o que o Senhor está disposto a nos entregar. E que a sua palavra, que é poderosa e nunca volta vazia, a sua palavra vá e produza o fruto, o resultado, em nome de Jesus. Que assim seja feito. E quem crê diga amém e diga graças a Deus. E vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Minha gente, há uma grande discussão entre manifestação de dons, mas como a palavra diz para nós que nós não devemos entrar em vãs discussões, porque isso não vai resolver a vida de ninguém, não vai abençoar a vida de ninguém, mas nós devemos
buscar o entendimento da edificação, é isso que nós precisamos. Então nós temos que entender que não adianta só querermos receber o dom, se nós não soubermos aonde procurarmos os dons. E onde e como nós devemos procurar. A Bíblia mostra para nós que o coração dividido nunca alcança nada. A inconstância nunca permite encontrarmos nada de Deus. Porque olha o que está escrito em Jeremias, por favor. Livro de Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. O versículo que nós vamos ler juntos é o versículo de número 16, tá? É muito importante essa palavra de Jeremias, porque esta palavra prova que tinha um povo que estava profetizando sem Deus ter mandado. Assim, diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, e falam da visão do que, gente? Do seu coração. Não da boca de quem? Não da boca do Senhor. Imaginem só, existiam muitas pessoas na época de Jeremias, dizendo assim: Deus mandou te falar. Não parece o tempo de hoje? E Deus não tinha mandado falar nada. E o povo falava de vaidade, e o povo recebia aquela palavra achando que Deus está usando esta pessoa. E na verdade havia uma falha no povo de Jeremias, e nós identificamos esta falha em Jeremias 29 agora. Vamos lá, Jeremias 29, porque o povo faltava ter isso. No versículo 13, Jeremias 29, verso 13. Esse é o segredo para buscar dons de Deus. Jeremias 29, verso 13. Quem achou, diga amém. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que faltava para o povo. Aí o que acontecia? No lugar onde não tem busca a Deus, os falsos profetas se multiplicam e ganham terreno, porque ao invés da pessoa buscar a Deus, ela está buscando no homem, ela está buscando numa palavra de conforto, uma solução para a vida dela. E é por isso que muita gente diz: Deus me falou isso e aquilo, e a vida não muda. Por isso que a palavra de Deus nos mostrou: busquem os dons, os presentes de Deus, mas busquem com cuidado, com zelo. Você tem que buscar, mas não adianta buscar só para receber uma palavra e se alegrar. Você vai receber os presentes de Deus, mas quando buscar de todo o seu coração, de quando aprender, se entregar de verdade. E é o que às vezes muitas pessoas não querem. Elas não querem buscar. Elas não estão dispostas a, no caminho da busca, rasgar o próprio coração. Veja o que está escrito em Ageu, livro do profeta Ageu,
O capítulo que nós vamos ler é o capítulo 1, tá? E o versículo que vamos ler é o versículo de número 7. Ageu capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. É bem simples descobrir se estamos buscando a Deus ou não. Não é só pelo fato de estarmos aqui na igreja que isso vai determinar. Até porque nunca se esqueça e sempre se preocupe com isso. Sempre haverá 5 prudentes e 5 loucas. Sempre haverá. E quando Deus falou de 10 virgens, Deus estava falando da igreja ou do mundo? Da igreja. Então cuidado. Cuidado. Não se esqueça que não só o filho pródigo se perde, mas aquele que estava dentro da casa também estava perdido, porque não tinha comunhão com Deus, não tinha comunhão com o Pai. Então preste atenção nisso. O segredo de buscar a Deus e saber se eu estou buscando a Deus é perceber se o que eu estou falando está naquilo que Deus aprova. O segredo está se eu estou caminhando no caminho que Deus aprova. Se eu estou olhando, ouvindo o que Deus aprova. Por isso que Deus disse para o povo: põe teu coração no seu caminho. Faz uma prova com você mesmo, não é ninguém para te julgar, não. Não adianta você querer que um pastor ou um obreiro diga que você está certo ou errado, não. Você tem que olhar para o seu próprio caminho. Você tem que ser juiz da sua própria vida e avaliar: é esse o caminho que vai levar-me para o céu? É esse o caminho da salvação? É assim que eu vou viver a promessa de Deus? E aí eu aplico o meu coração em buscar a Deus. Quando eu estiver cultuando, orando a Deus, eu vou fazer o meu melhor para receber o Senhor. Mas quando eu sair por essas portas também, eu vou continuar buscando o meu Senhor, porque eu sei que essa unção vai transbordar na casa dele, no seu coração e onde você passar, em nome de Jesus. A pessoa tem que entender que quando ela começa a olhar por onde tem andado, com cuidado de onde tem andado, é assim que ela começa a receber o Espírito Santo. É assim que ela começa a receber a presença do Senhor. Por favor, abra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 1. Olha que forte essa palavra. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o que, gente? Se eu falo isso sem ler na Bíblia, tem gente que quer ficar ofendido, né? O que é o ignorante para Deus? Não é só a pessoa que é bruta, né? O ignorante é a pessoa sem conhecimento. Por isso que não recebe. Por isso que não recebe. O ignorante, ele pode ter muito estudo, tá? Só que mesmo assim, as coisas de Deus ele não conhece. Quem lembra de Nicodemos em João 3? Quando ele ouviu falar do novo nascimento, ele falou de voltar para o ventre da mãe. Não era um ignorante, sim ou não? E ele era mestre em Israel.
falava muito bem, ensinava. Lembra que eu falei para você que as pessoas confundem os dons? A pessoa diz assim: eu tenho o dom de sonhar. Isso pode ser uma manifestação de Deus na vida dela. E cá entre nós, tem gente que está sonhando que já está virando delírio também, né? Como dizia os antigos, às vezes a pessoa come feijoada, sonha e acha que foi Deus. Sim ou não? A pessoa está preocupada com uma situação. Não sei se já aconteceu com você. Quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, a gente acaba às vezes sonhando com aquilo, de tanta preocupação daquilo. Sim ou não? Acontece. Agora eu vou dizer que eu tenho o dom de sonhar. O dom de sonhar não está classificado como um dom. O sonho, a visão, está classificado como uma manifestação de Deus. Por isso que a Bíblia fala, olha, para as questões espirituais, para os dons, a gente não pode ser ignorante. Eu não estou banalizando se a pessoa teve a visão ou não, tá? Deus dá sonhos mesmo. Deus mostra a visão mesmo, Deus dá uma palavra, uma inspiração, mas nós não podemos classificar isso como dom. Quem está entendendo isso, diga amém. Pastor, mas Deus não dá sonho? Dá. Mas não dá para dizer que tem o dom de sonhar. Nem o dom de revelar sonho, tá? Porque um dia Nabucodonosor disse para Daniel: Daniel, você revela, né? Eu vou contar aqui o sonho. Daniel falou: eu não. Existe um Deus no céu que revela todos os mistérios, e quando lhe interessa, ele me entrega. Mas para isso Daniel tinha que buscar muito o Senhor, para ele entender. Não era pesquisar no Google e entender o sonho. Não é isso. Muita gente tem feito isso, viu? Não é a pessoa sonhar e o outro, eu acho que é isso ou aquilo. Era realmente uma manifestação de Deus. Os falsos profetas na época de Jeremias falavam do que queria, falava: Deus me mandou porque Deus me deu o dom. E Deus estava falando para Jeremias: eu não mandei ninguém falar nada. Eu não mandei nenhum profeta. Eles não falam de mim, eles falam deles mesmo, e as pessoas estão recebendo porque agrada os ouvidos. Às vezes não é dom de revelar que a pessoa tem. Às vezes ela falou o que a pessoa quer ouvir. Quem não quer ouvir, Deus vai te entregar uma chave hoje. Sim ou não? Quem não quer ouvir, Deus vai te honrar. Deus honra, sim, mas primeiro nós temos que aprender a honrar o Senhor. E às vezes as pessoas estão beirando a ignorância, porque elas não conhecem a palavra de Deus. Olha o que está escrito no versículo 2. Vós bem sabeis que ereis gentios, levado aos ídolos mudos. Quem aqui já adorou ídolos mudos aqui, levanta a mão. Já rezou a eles, né? Fez promessa, voto, né? Levantou talvez um altar, se ajoelhou. Antes isso acontecia. Mas agora, olha o que está escrito: conforme éreis guiados, você foi ensinado assim. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema, tá? Anátema é maldito, se você quiser grifar aí, tá? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E agora cá entre nós, tem gente que não tem nem certeza se foi batizado com o Espírito Santo e fala que tem dom do Espírito Santo. Isso bate, combina isso
Primeiro eu preciso ter quem distribui o dom. Depois eu começo a ter os dons, não antes. Primeiro nasce o fruto ou planta-se a árvore? Como é que a pessoa vai ter o fruto antes da árvore? Antes da semente? É a mesma coisa de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo dizer: olha, eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas Deus me usa. De que jeito? Como é que você não conhece nem a presença de Deus e vai receber presente de Deus? Porque o Espírito Santo é um presente de Deus. E o Espírito Santo distribui os seus presentes também. Então a primeira coisa é a pessoa ter a confissão em Jesus, porque aí já começou uma vida com o Espírito Santo, começou. E olha o versículo de número 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o que, gente? Deus não vai te entregar uma manifestação, por exemplo, como é um sonho. Você sonhou com alguém, que alguém está no pecado, que alguém morreu. Deus não vai te entregar isso para você ficar calado. Se Deus confiou para te entregar, é porque você tem que falar. Pastor, mas Deus me livre, eu tive um sonho terrível. Se foi o que Deus falou, então você tem que entregar. Se foi o que você sonhou, coisa da sua carne, então fique em silêncio. Mas se você sabe que é Deus falando com você, tem que entregar. Tem gente que só diz profetizar depois da obra estar feita. Aí não adianta nada. Não adianta nada pisar na cabeça do gigante depois do pescoço partido. Eu quero ver a pessoa profetizar antes. Quando tudo diz que não. Quando parece que não vai acontecer, quando está tudo bloqueado. É aí que a pessoa realmente usa o dom de Deus. Só que lembre-se disso quando você estiver buscando. Deus vai te entregar o que você vai usar. Ah, pastor, eu quero ter o dom da palavra. Então, sendo pastor ou não, você vai ter que pregar. Você acha que Deus vai te entregar o dom da palavra para você usar a curiosidade? Não, eu vou matar minha curiosidade com o dom da palavra. Não, Deus vai te dar o dom para que você use e edifique outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. E olha o versículo de número 7, versículo 8 agora. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito o que é dado? A fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Tem gente que fala assim: Deus me deu o dom de curar. Deus usou ela uma vez e ela fala que tem dom de curar. Então vai orar pelos enfermos. Para quem Deus dá o dom de curar, sabe aonde a pessoa gosta de ir para orar por pessoas? Na porta de um hospital. Na porta de um hospital, de um leprosário. Porque Deus deu dom de... A pessoa vai lá para o tanque de Betesda, onde os enfermos estão. E se a pessoa crê, ela vai receber a cura dela. E não é um dom de curar, são dons de curar. Às vezes uma palavra que a pessoa fala cura a alma de quem ouve.
o interior da pessoa. Às vezes a imposição de mãos faz a doença regredir e ir embora. São vários dons de curar, vários dons. E olha o versículo de número 10. A operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir o Espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro até a interpretação das línguas. Interpretar as línguas é um dom espiritual. Interpretar sonho não. Interpretar sonho não. Mas só um e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? E quando a pessoa recebe um dom do Espírito Santo, ela vai ser cobrada para usar o dom que Deus deu a ela. Porque o dom não é dado para que a pessoa acumule o dom. É dado para que a pessoa use o dom que Deus deu. Olha o que está escrito, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 4. Até porque o dom, as manifestações e tudo o que o Espírito Santo faz tem um único objetivo. E qual é o objetivo? Nós vamos descobrir agora. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, tá? E da doutrina. A doutrina que fala, não é se você usa calça ou saia, tá? Não é isso. A doutrina é a palavra de Deus. Até porque doutrina de homem não vai salvar ninguém. Quem entende isso, diga amém. A doutrina é a palavra. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.